Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Hoje eu reservo para vocês um tema bastante polêmico. Com certeza, algumas pessoas podem até vir a se sentir ofendidas com o que vai ser dito, mas é importante que nós estejamos com os nossos corações e principalmente com o olhar da nossa fé bastante atento para o momento que nós vivemos. Então, antes de mais nada, vamos pedir a intervenção de Nossa Senhora que esteja conosco e que traga o Espírito Santo para estar ao nosso lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, quando esse período da pandemia de Covid-19 começou, diversas pessoas me mandaram mensagens por WhatsApp ou me telefonaram perguntando o que eu achava da possibilidade do vírus ser o cumprimento do livro do Apocalipse. E eu informo a vocês que o tema do livro do Apocalipse foi utilizado por mim na minha monografia de encerramento do curso de teologia. Eu tratei a questão do número da besta, o número 666, que também é muito explorado. Mas tive que fazer um estudo do livro como um todo, e não somente da questão do capítulo que trata da besta do Apocalipse, ou das bestas do Apocalipse. Então, talvez por isso as pessoas tenham entrado em contato. Então, achei interessante que nós tratássemos aqui também, nesse nosso encontro semanal, desse tema que suscita muitas visões e muitas reações de todos os cristãos, não somente dos católicos, mas de todos os cristãos. Até porque o livro do Apocalipse é um livro aceito tanto por protestantes como por católicos e pelos ortodoxos também, ok? Bom, vamos então já de imediato começar a nossa apreciação. O Apocalipse de São João e as catástrofes pelas quais a humanidade passa. Sempre que nós estamos diante de um momento de grande diversidade da humanidade, uma grande guerra que é declarada, ou uma grande destruição, um tsunami, ou uma erupção vulcânica que por acaso afete muita gente, ou qualquer coisa que seja, como agora o momento que nós estamos vivendo dessa pandemia, as pessoas logo começam a desencavar passagens da Bíblia, tá? Começam a atribuir autorias a personagens famosos, apóstolos, santos, como se eles tivessem previsto tudo o que está acontecendo. E muito mito se cria em cima disso. Eu me lembro da minha infância que se falava muito, que estava escrito na Bíblia, de mil passarás, a 2000 não chegarás. Isso não está escrito em lugar nenhum da Bíblia, mas é colocado de uma tal forma, com uma tal pompa, que nós ficamos desesperados. Então a humanidade passou do ano 1000, mas ao ano 2000 não vai ser possível chegar. Já estamos em 2020, ok? Diversas seitas malucas criam datas de fim dos tempos, né? E já tivemos vários casos de pessoas que até cometeram suicídio coletivo por conta de líderes religiosos com problemas mentais seríssimos, né? Psicóticos, psicopatas, e por causa disso muitas vidas foram perdidas por conta de uma péssima interpretação da Bíblia, ok? É isso que nós vamos tratar hoje. Eu já começo colocando para vocês na tela uma citação do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, 26. Por que este medo, gente de pouca fé? Então vejam vocês, vou pegar até a Bíblia aqui, novamente, Ave Maria, Mateus 8, 26, vamos situá-la no contexto. Mateus 8, 26, começa a tempestade acalmada.
Começa no versículo 23. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos chegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós pereceremos. Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Ou seja, sempre temos pouca fé. Não acreditamos que o Senhor vai intervir, que o Senhor vai agir para nos ajudar. Então também eu deixo essa pergunta: por que este medo, gente de pouca fé? As pessoas que ficam perguntando se já está se cumprindo o livro do Apocalipse. Normalmente, as imagens que nós temos do Apocalipse são essas que vocês vão ver a partir de agora. Efeitos da natureza, cenas terríveis, céu ficando vermelho como sangue, erupções, calamidades. Aqui os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Com destaque aqui para vocês, o Cavaleiro da Morte, né? Aqui, ó, com a foice. Então, o Cavaleiro da Morte, o Cavaleiro da Peste, o Cavaleiro da Guerra, né? O Cavaleiro da Fome. Então, já se cria logo essa imagem. Essa é a imagem que nós carregamos do livro do Apocalipse. Abriu-se o 5º selo. Aqui está escrito: o 5º selo já está aberto. Então, abriu-se o 5º selo. Ó, virá mais uma calamidade. Depois temos a questão das 7 taças. E vejam vocês o que fala ali. 7 taças da ira de Deus. A ira não é uma virtude. A ira é um defeito. Ok? É um pecado capital. Então, Deus é capaz de carregar em si um pecado. Deus tem ira. Difícil, né? Mas as pessoas têm essa imagem. Depois essa imagem também tipicamente apocalíptica, né? Caindo fogo do céu e destruindo tudo. Temos aqui uma outra imagem também bem apocalíptica, o final dos tempos. Então imagine vocês a Estátua da Liberdade com toda a sua altura e o mar simplesmente invadiu a cidade lá no fundo, os prédios mais altos cobertos de água e água até quase no pescoço da Estátua da Liberdade. Então, normalmente essas são as imagens apocalípticas que nós trazemos conosco. Então sempre nós temos uma imagem negativa do Apocalipse. Sempre alguma destruição, alguma calamidade, muito sofrimento, alguma dor. As pessoas só trazem isso do livro do Apocalipse. Se tiver que perguntar na igreja qual é o livro mais difícil da Bíblia, todo mundo vai falar: é o livro do Apocalipse. Não é o livro do Apocalipse. Se você perguntar qual é o livro mais terrível da Bíblia, é o livro do Apocalipse. Não é o livro do Apocalipse. Ok? E é isso que nós vamos ver aqui agora. Mas essa é verdadeiramente a imagem que nós temos. Muito por conta do cinema. Porque o cinema, normalmente, quando trata do tema do Apocalipse, é sempre isso: é destruição, fim dos tempos e sofrimento. Ok? Bom, aí eu faço essa pergunta para vocês. Será mesmo essa a mensagem do livro escrito por São João? Será que foi isso que São João queria quando escreveu o livro do Apocalipse? Sempre que a humanidade se depara com alguma catástrofe, já falei isso para vocês, seja uma catástrofe natural. O que é uma catástrofe natural? Causada pela natureza, né? Um maremoto, um tsunami, um terremoto, uma erupção vulcânica. Tudo isso é uma catástrofe natural. Um furacão, um tornado, um tufão, todas as questões, as tempestades de vento. Ou não, uma guerra comum tradicional, uma guerra química bacteriológica. Tá? Sempre que acontece algum tipo de catástrofe, seja ela natural ou não, logo alguém vai perguntar: está se cumprindo o Apocalipse? E vejam, foi o que eu falei no início, assim que começou a divulgação das consequências terríveis da pandemia, imediatamente começaram a chover mensagens para mim se já estava sendo cumprido o livro do Apocalipse. É tiro e queda. Começou uma situação dessa a nível mundial, começa logo esse tipo de especulação. Então chega o ano de 2020, e com esse ano de 2020, esse personagem aí que está mais famoso do que Papai Noel.
que é o Covid-19. Chega esse vírus que está dizimando todo mundo, pessoas próximas, conhecidas, parentes, muita gente morrendo por conta de um bichinho desse tamanho pequenininho, pequenininho, e esse vírus vai ceifando as vidas sem pena e sem dó. Ricos e pobres, brancos, negros, amarelos, homens e mulheres, pessoas boas, pessoas más, não importa, todos estão vulneráveis a esse vírus. Seria ele uma profecia do Apocalipse? O Covid-19 é, enfim, o cumprimento das profecias devastadoras do livro do Apocalipse? Será que existe algo no Apocalipse, algum dos selos, dos 7 selos que são abertos? Alguma das 7 trombetas que são tocadas? Alguma das 7 taças que são derramadas? Será que alguma delas fala sobre Covid-19? Será que a besta que surge do mar ou a besta que vem da terra, elas trazem esse vírus? Será que vem por meio de algum dos cavaleiros? Será que o cavaleiro da peste traz essa Covid-19? Provavelmente muitas pessoas vão dizer que sim, mas a resposta é não. Para a tristeza de muitas pessoas, a resposta é não. Já tinha falado, né? A resposta é não. Poxa, Diácono, mas por que para a tristeza? Está todo mundo sofrendo com isso? Porque, infelizmente, existem pessoas que têm um certo prazer em trazer más notícias. E se você fala que o momento que está sendo vivido não é um momento de uma calamidade prevista na Bíblia, a pessoa já se sente ofendida, a pessoa já se sente triste, entendeu? Porque ela quer que você embase aquela situação numa situação do livro do Apocalipse ou de uma outra passagem bíblica. Isso não é verdade, ok? Vejamos o porquê disso. Bom, em primeiro lugar, vamos falar o que é a palavra Apocalipse que gera o nome do livro. Apocalipse vem da formação de 2 palavras gregas, né, gerando uma palavra só. Apo, tirado, calipsis, ou calupsis, véu. Então, apocalipse ou apocalipsis é retirar o véu, revelar alguma coisa. Então, quando você retira o véu e mostra algo que estava escondido, ok? Algo que foi revelado. Obrigatoriamente essa revelação tem que ser ruim? Não, não obrigatoriamente tem que ser uma revelação ruim. Só que as pessoas sempre pensam que Apocalipse é uma revelação ruim, ok? E precisamos lembrar que o Apocalipse de São João não foi o único Apocalipse escrito. Existiu um livro, por exemplo, chamado Apocalipse de Enoque, ok? Só que não é um livro canônico, mas existiam outros Apocalipses escritos, outras revelações escritas. Bom, em primeiro lugar, Apocalipse não significa tragédia, apenas algo que é revelado. No caso do Apocalipse de São João, algo que foi revelado por Deus. E isso fica muito claro porque ele diz, eu, João, estava em Patmos, né, e recebe a revelação de Deus. Qual o contexto do livro? Então a gente precisa ver o contexto do livro. Qual era a situação que o povo vivia? Bom, em primeiro lugar, dizer a vocês que Apocalipse é um gênero literário, ok? É um gênero literário que procura mostrar que, apesar de todo o sofrimento, no final Deus vai triunfar. Então já não pode ser uma notícia ruim, ok? Não pode ser uma mensagem revelada ruim. E qual o contexto? O que São João estava vivendo? O que o cristianismo, o que a igreja vivia na época para o livro ser escrito? Era o final do século I e início do século II. Acredita-se que o Apocalipse foi escrito no ano 100. Então, o final, o último ano do século I. Então, nesse período, final do século I e início do século II, o Império Romano dominava o mundo conhecido da época e impunha o culto ao imperador. Então, você podia ter até o seu culto dentro da sua religião, mas você tinha que cultuar o imperador como um deus também. Ora, Roma era politeísta, tinha vários deuses, então não havia problema que você tivesse o seu deus particular, mas também deveria cultuar o imperador. Então, quando você passasse diante da imagem da estátua do imperador, você tinha que se prostrar diante dessa estátua. Os cristãos foram expulsos das sinagogas, nós já falamos em vídeos anteriores que no início da vida da igreja, os apóstolos, os discípulos frequentavam as sinagogas, vimos que Pedro e João foram até o templo de Jerusalém para rezar, vimos que Paulo ia pregar nas sinagogas,
Então os cristãos frequentavam as sinagogas. Só que quando eles começaram a levar os livros e as cartas, como já falamos isso, né, eles foram expulsos das sinagogas e já não podiam se apresentar como frequentadores das sinagogas. Ora, num determinado momento, houve um acordo dos judeus da sinagoga com os romanos, eles pagavam o tributo, né, e assim eles eram autorizados a funcionar e a não precisar prestar culto ao imperador. Então, os cristãos, para não morrer, precisariam se prostrar diante da estátua do imperador. E isso era uma idolatria. Então, os cristãos começaram a se recusar. Ora, eles não tinham a proteção de se apresentarem como membros da sinagoga, então eles tinham sido abandonados pelos judeus da sinagoga e, ao mesmo tempo, eles eram perseguidos pelos romanos que queriam que eles se prostrassem diante do imperador, de César, que era o imperador romano. Ok? Então, eram perseguidos pelos dois lados. Assim como os demais apóstolos, São João foi perseguido e entregue para ser martirizado. Mas após ser mergulhado em azeite fervendo, ele não morreu. Azeite fervente, ele não morreu. Então, ele foi levado para um lugar em Roma, onde hoje existe uma pequena capelinha chamada San Giovanni in Olio, né? São João no azeite, in óleo. Ali botaram um caldeirão de azeite fervente e botaram São João dentro. E, milagrosamente, ele não morreu, não teve nenhuma queimadura. Saiu com a pele renovada como se fosse um bebê. Então, eles viram que, dessa forma, não iam conseguir eliminar São João. Ok? Qual foi a saída, então, do imperador? Ele mandou exilar São João numa ilha da Grécia chamada Patmos. Então, ele foi levado para a ilha de Patmos. Vejam vocês aqui embaixo. Aqui é o mapa da Grécia. Aqui está a Grécia e aqui está uma ilhazinha em vermelho, pequenininha, esse pontinho vermelho aqui embaixo, ó, é a ilha de Patmos. Ele ficou exilado aqui na ilha de Patmos. Ok? Então, São João vai para Patmos e lá ele fica exilado. E foi em Patmos que ele teve a revelação. Recebeu a revelação de Deus. Era a época da perseguição do imperador Domiciano. Normalmente a gente imagina a perseguição cruel sempre de Nero e de Calígula, mas Domiciano, assim como Décio, eles foram muito cruéis, foi um período terrível de perseguição. Então a perseguição de Domiciano aos cristãos foi uma das mais cruéis, e João não podia falar abertamente no cristianismo, nem dar força para os seus discípulos, principalmente para a igreja que estava em Éfeso, que é muito ligada a João. Então ele não podia mandar cartas falando abertamente. Então ele precisava criar uma forma, uma linguagem, um código que fosse conhecido dos destinatários, desses cristãos que iam receber a mensagem dele, mas que ao mesmo tempo não aumentasse o ódio do imperador. Ok? Então essa é a grande questão do Apocalipse. Esse é o mistério, a dificuldade de se entender o Apocalipse. Então São João escreve à igreja com uma linguagem que era conhecida deles, mas não dos romanos. Quando não se conhece essa linguagem que foi empregada por ele, que era uma linguagem comum dos cristãos do final do primeiro século e início do segundo século, quando não se conhece o simbolismo que era utilizado por eles, o uso de uma interpretação literal pode causar um erro. E é aí o grande problema das pessoas interpretarem o Apocalipse ao pé da letra. Né? Será que taça significa taça? Será que os números que são usados são os números realmente? O que será que significam os cavalos e os cavaleiros? O que significam os selos? O que é aquela multidão que não pode ser contada? Entenderam? Então, são esses detalhes que o Apocalipse ele primeiro precisa estar a par, para ele entender a mensagem que está contida no livro. Bom, a besta, por exemplo, que sobe do mar, ela se identifica com Roma. A interpretação é que essa besta que vem do mar é Roma, porque Roma conquistou a Palestina vindo com seus navios, vindo pelo mar. Tá? Mas para o dominador, o romano, que lesse a carta, esse documento, esse livro de São João, e lesse que havia uma besta surgindo do mar, ele imaginaria o quê? Ele imaginaria um ser mitológico, né, que é esse ser aqui,
de 7 cabeças, e aqui mais uma relação com Roma, porque Roma é a cidade conhecida como a cidade das 7 colinas, então as 7 cabeças de um animal que surge do mar, de uma fera, um inimigo que vem do mar. Quem é o inimigo que vem do mar e que tem o número 7 ligado à sua cidade? É Roma. Então, perdão. Então, Roma é essa besta fera que vem do mar. Mas quem lesse isso no escrito de São João não iria identificar como sendo Roma. Mas aqueles que recebiam o documento dele sabiam perfeitamente que era Roma. Os números usados. Então, aqui tem a relação dos números. Existem vários números, né? Podem ser utilizados no Apocalipse 3, 4, tudo, mas vamos pegar esses 3 aqui, por exemplo. O número 7, aqui, é um número de perfeição, né? Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, o 7 é um número de perfeição, normalmente ligado para o bem, ligado para Deus. Mas você vê aqui no caso das 7 cabeças da besta, ligado para o mal, ok? Mas normalmente o 7 é um número de perfeição. Quando você não atinge o 7, você tem o 6. Então, o 6 é uma imperfeição. E como o 3 também é um número de Deus, por causa da Trindade, então quando você tem o número 666, a gente vai ver um slide mais para frente sobre isso, 666 é 3 vezes, ou seja, perfeitamente, o número 6, que é imperfeito, ou seja, a perfeição da imperfeição, ou seja, aquilo que há de mais imperfeito. Então, a besta tem como número 666, significa que ela é imperfeita, ela não consegue atingir a Deus, ok? Que está ligado ao número 7. O número 12 é utilizado para o povo de Deus. Então, no Antigo Testamento, 12 são as tribos de Israel. No Novo Testamento é o número dos apóstolos. Então, esse é o número do povo de Deus. 144, que aparece no Apocalipse como 144 mil, na verdade é 12 vezes 12, ou seja, o povo do Antigo e do Novo Testamento, vezes 1000. 1000 para o povo judeu é um número de uma multidão que não pode ser contada. Então, 144 mil é todo o povo de Deus numa quantidade que não pode ser contada. Ok? E esses números são usados numa linguagem chamada de gematria, onde cada letra do alfabeto tem um valor, um número. E quando você soma os números da palavra, você tem um valor da palavra. Ok? Essa era uma técnica utilizada pelos semitas, inclusive os judeus, que também são semitas. Então vamos ver aqui, 666 que eu já falei para vocês, 666 para os romanos não queria dizer nada. Era o número da besta, uma coisa mitológica, sem nenhum problema. Mas na gematria podia ser a soma das letras do imperador. Então aqui nós temos o alfabeto hebraico. Aqui a primeira letra é um Nun, que tem som de N, de navio. Depois temos um Resh, que tem som de R. Aqui nós temos um Vav, quando eu falei para vocês que as consoantes começaram a ser utilizadas com o som de vogal, lembra? É o caso aqui. Nós estamos na época de São João. Ainda não é o século X da era cristã, quando os maçoretas colocam as vogais. Então, o que se utilizava aqui era a possibilidade de, no meio da palavra, uma consoante ter som de vogal. Então, esse Vav entra com som de O. E aqui nós temos um Nun final, que é uma letra N, de navio também. Então, N-R-O-N. Neron é o nome de Nero, que foi aquele que perseguiu e mandou matar Pedro e Paulo. Depois nós temos aqui um Kof, que tem som de C, um Samer, tem som de S, e um Resh, que tem som de R. Pronunciado em hebraico, Kaiser. Então, Neron, Kaiser. Kaiser, imperador, Neron, Nero. Ok? Então, a besta que perseguia a igreja estava se referindo ao imperador Nero, que foi o responsável por começar aquela perseguição que mandava queimar cristãos como se eles fossem tochas vivas, amarrava o cristão numa pilastra e tacava fogo nele, que incentivou o uso dos cristãos para morrerem no Coliseu, tá? E que foi o responsável pela morte de Pedro e Paulo, ok?
Então, Neron Kaiser. E aqui embaixo, se vocês verem com cuidado, tem os valores daquilo que eu falei da gematria. Então, o N, o num, ele tem um valor de 50, aqui, ó, no início e no final. Num inicial, num final, 50 e 50. O Resh, ele tinha valor de 200. O Vav, de 6. O Kof, de 100. O Samer, 60. E o Resh, novamente, como aqui, 200. Então, se nós somarmos aqui 260, 360, ok? 410, 416, 616, 666, 666. Está aqui o número da besta se referindo ao imperador romano Nero, certo? Os romanos não sabiam a gematria, nunca iam conseguir calcular, mas aqueles que recebiam o documento de São João sabiam utilizar. Pois bem, vamos aqui para o próximo slide. Mas vamos nos deter agora ao final, ao lindo final do livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo do livro, versículos de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Numa leitura apocalíptica, no mau sentido, a gente vê aqui uma imagem de um rio que sai, né, de dois tronos, do trono de Deus e do Cordeiro, e ele vai um rio que vai cortando uma planície. Mas aqui também há um sentido figurado que seria interessante a gente analisar com calma. Então vejam só, o rio puro da água da vida, ou seja, o rio que dá a vida, ele sai de Deus e do Cordeiro. Ora, no início do cristianismo, quando os primeiros escritores cristãos se referiam ao Pai, a Deus Pai, a Deus Pai, eles o chamavam de Deus. E quando se referiam ao Filho, ao Cordeiro de Deus. Então esse rio que dá a vida sai do Pai e do Filho. Quem é que provém do Pai e do Filho? O próprio Credo diz, o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é aquele que vem do Pai e do Filho. Esse Espírito Santo que dá a vida, ele procede do trono da Trindade e ele desce, né? Aqui diz no meio da sua praça, e de um lado e do outro desse rio, o rio vem abrindo um caminho, do lado e do outro está a árvore da vida. Tá? Essa árvore da vida é a igreja, porque o próprio Cristo é o tronco e nós somos os ramos, e dessa árvore produzem 12 frutos, que são os apóstolos. Então é a igreja apostólica. E essa igreja apostólica ela dá fruto de mês em mês, ou seja, o ano inteiro. Então o ano inteiro, a vida inteira, é a igreja cristã quem dá o fruto da vida que vem do Pai, pelo Filho, através do Espírito Santo. Ok? O Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Então vejam que mensagem linda. O Apocalipse termina falando isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não vão abandonar a igreja, vão continuar com ela e produzindo frutos sempre, o ano inteiro. Ok? Portanto, o Apocalipse não é um livro para atemorizar. A dificuldade é apenas conhecer a sua chave de leitura, esses símbolos que a gente às vezes não conhece, e o seu gênero literário, que é o gênero apocalíptico. A gente tem toda essa parte inicial falando sobre essas calamidades, a besta tentando atentar contra a igreja, o dragão atacando a mulher e a criança que está no seu colo é o menino, mas no final, Miguel e seus anjos descem ao combate final e Deus triunfa e o dragão é derrotado eternamente. Então, pode passar por qualquer calamidade, no final é Deus quem vai vencer. Vejam que linda mensagem para nós agora com a Covid. Podemos passar por várias dificuldades, mas no final é Deus quem vai vencer.
E aí eu boto essa questão embaixo. Os fatalistas estão sempre apostos para sacar uma profecia do livro do Apocalipse para justificar uma catástrofe ou pandemia. Então, eles não estão voltados para aquilo que é bonito, para aquilo que é o triunfo de Deus. Eles estão mais preocupados com aquilo que o mal possa fazer. Seus olhos não estão educados a ver aquilo que é de Deus, mas aquilo que não é de Deus. E aqui eu boto uma trama de um tapete. Dom Estevão Bittencourt costumava dar essa explicação. O Apocalipse é isso. Quem olha da terra para o céu vê só a parte de baixo do tapete. Então, são um monte de fios entrelaçados que não dão muita ideia do que é o desenho do tapete. Mas Deus, que olha de cima, vê todo o desenho aqui, ó, as flores embaixo. Né? Se a gente conseguisse se afastar um pouco mais aqui, a gente veria todo o detalhe das flores. E não tem um fio cruzado aqui. Aqui embaixo é uma bagunça só. Então, quem olha da terra para o céu vê isso. Deus nos abandonou. Deus que olha de cima para baixo vê o seu povo tão amado. Ok? Mas dirão os profetas do fim do mundo. Eu não concordo com isso. Os pessimistas sempre falam. Então vamos ver se a Sagrada Escritura nos mostra que eles estão errados. Gênesis 9, 11 a 15, quando trata do dilúvio de Noé. Deus fala, no final, quando acaba o dilúvio, faço esta aliança convosco. Nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse, eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos cercam por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens. E me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Então aquilo aconteceu, Deus não vai exterminar a criatura. Ok? O próprio livro do Gênesis, na história de Noé, fala isso. Não haverá outra situação como aquela. Aí os fatalistas vão me dizer, mas Deus prometeu não mandar dilúvio, não falou que não ia mandar pandemia. Claro, porque os negativistas estão sempre procurando uma desculpa. Isso ocorre porque eles querem transferir para Deus os defeitos de caráter do homem. O homem, sim, cria subterfúgios para fugir de suas promessas, mas Deus é imutável. Então, quem muda de opinião é quem é falível. Deus não é falível, então Deus não pode mudar de opinião. Ok? Ele é imutável. Então, se Deus é imutável, e ele falou que não ia mais atingir a humanidade, né? E aí eu não vou entrar nem em detalhes sobre o estilo literário da história de Noé, que você precisaria fazer um vídeo só sobre o Gênesis para poder tratar disso, mas ainda que nós considerássemos ao pé da letra, né? Ainda que Deus tenha utilizado esse recurso da água para extirpar a maldade do mundo, ele não faria de novo. Então, não interessa que seja pela água, pelo fogo, pelo enxofre, pelo que quer que seja. Deus é imutável. Se ele prometeu uma aliança de que não mais atacaria a humanidade, ele não vai usar de subterfúgio. Ah, não, mas eu prometi foi pela água, não prometi que não ia ser pelo fogo ou não ia ser pelo vírus. Não, Deus não age dessa forma. Nós é que agimos. Nós é que inventamos sempre uma desculpa. Ah, não, mas não foi isso que eu prometi. Eu falei que não ia fazer assim, mas não disse que não ia fazer. Isso é humano. Deus não é assim, ok? Deus é imutável. Mais duas citações. O profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6a. Deus diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Então, Deus é imutável. E depois, na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, Deus não muda de opinião. Ok? Ah, mas aí vai surgir um velho problema. E aí vão falar para mim, diácono, mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não é do Deus mau? E o Novo Testamento do Deus bom? E a resposta está aqui embaixo em vermelho. Não, não é. Deus não era mau e se tornou bom. Deus é imutável. Ele não podia ser mau e virar bonzinho agora. Em Deus só existe perfeição, e a perfeição é a bondade. A maldade é a falta da perfeição. Ok? Então Deus nunca pode ter sido mau. A visão que nós temos do Antigo Testamento é a visão como o homem que era mau apresentava a Deus, olhando para dentro de si mesmo. E não que Deus fosse mau. Ok? Também é um tema que podemos fazer em uma outra situação, outro vídeo. Concluindo então, as calamidades, os desastres e mesmo as epidemias são reflexos de contingências da natureza, ou seja, coisas que acontecem na natureza. A morte acontece na natureza humana. Ninguém vai viver para sempre.
Então, não é porque Deus mandou uma praga para a pessoa morrer. Isso acontece na natureza humana. Né? Os vulcões explodem porque a pressão dentro da Terra é grande. Isso acontece na natureza. Os terremotos acontecem porque as placas geológicas elas se mexem. Então, isso também acontece. Ok? As contingências da natureza ou de intervenção do homem, do próprio homem no planeta. Então, o homem vai poluindo, o homem vai matando os animais. Eu botei aqui para vocês, o homem polui, mas não quer consequência. O homem elimina as espécies, mas não quer consequência. O homem brinca com a biologia, mas não quer consequência. Não estou falando aqui que o vírus foi produzido, né? Isso ainda é um dilema. Algumas pessoas dizem que sim, outras dizem que foi natural. Mas vamos dizer que um dia ficasse provado que os chineses fabricaram esse vírus. Ok? Então o homem brinca com o vírus, não consegue manter o vírus dentro do laboratório, agora pede ajuda de Deus. Foi Deus que mandou o vírus? Não foi, foi em consequência do homem. Tá? Então qual é a culpa de Deus disso? Foi porque ele não impediu? Mas onde é que fica o livre-arbítrio? Então quando o chinês vai lá fabricar o vírus, não, Deus vai botar uma mão lá, não, você não pode. Se você não pode, então Deus não é um Deus de livre-arbítrio. Então se acreditamos que o nosso Deus é o Deus do livre-arbítrio, nos deu a liberdade com as devidas consequências, então Deus não vai intervir naquilo que o homem faz. Então, o que nós pagamos é fruto ou de intervenção nossa na natureza, onde nos metemos onde não tínhamos que nos meter, ou de fenômenos naturais que sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Ok? É claro que não queremos com isso dizer que Deus não possa advertir por profecias. Temos diversos casos no Antigo Testamento, sobretudo Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, tentando advertir o povo a não fazer o que era errado. Tá? Isso pode acontecer. Mas o problema é que os fatalistas brincam com as profecias também. Tudo o que acontece de ruim, eles procuram uma justificativa na Bíblia. A Bíblia já tinha avisado. Não é verdade, isso é brincar com a Bíblia. Tá? E nem tudo que se diz que é revelado vem de fato de Deus. Aí aparecem os falsos profetas. Porque eu vi Jesus, Jesus falou isso. Porque eu vi Maria, Maria falou isso. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Entendeu? Já vi vários padres serem derrubados por pessoas que se apresentaram assim, o padre acreditou e depois foi comprovado, a própria pessoa confessou que era tudo um engodo, uma mentira. Tá? Então a igreja ela é muito prudente, ela é ponderada, ela é sábia quando ela declara que realmente uma aparição é verdadeira. Tá? Por isso que a igreja não pode sair dizendo que tudo é verdade. Porque essa aparição é verdade, essa aparição é verdade. Muito cuidado com isso. Botamos aqui também essa passagem de São João Paulo II, quando ele foi eleito no dia 16 de outubro de 1978, ele disse, não tenhais medo. Tá? E aí eu uso aqui também o Evangelho de Mateus 28, 1, 5 a 7. Mateus capítulo 28, versículo 1 e versículos de 5 a 7. Ok? Então, repetindo. Vou até o ponteiro aqui para mostrar para vocês. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 1 e versículos de 5 a 7, ou seja, 5, 6 e 7. Vamos lá. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, e depois imediatamente, e dizeis aos discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. Então a nossa primeira tendência numa situação dessa é ter medo. Ele diz aqui em cima, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Não está aqui, já ressuscitou. A mensagem é boa, não tenhas medo. Então, gente, que nenhum de nós tenha medo diante dessa pandemia. Vamos crer em Deus, vamos aproveitar esse momento para fortalecer a nossa fé e a nossa intimidade com Ele. Tá? Não vamos cair nesse medo exacerbado que os fatalistas criam na gente. Gente que é da própria igreja, gente que recebe sacramento, muito cuidado. Bom, antes de encerrar aqui, eu vou ler para vocês uma colocação de um padre amigo nosso aqui da paróquia de São Cristóvão, que nos ajuda aqui na paróquia de São Cristóvão, o padre Aníbal. O padre Aníbal, ele manda sempre... Nós temos um grupo de oração com ele todas as noites, e ele mandou o seguinte pensamento,
que nesta hora de pandemia, em que nos sentimos fracos e sem saber onde encontrar socorro, tenhamos a certeza de que Deus nos enviará a solução para nossos males, que vão além de um vírus e que brotam da falta de humanidade nos corações endurecidos. Ok? Então vejam que mensagem positiva, né? Tenhamos a certeza, nesse momento de pandemia, de que Deus nos enviará a solução, tá? Para os nossos males, que vão além do vírus. Então, os nossos males são muito mais do que o vírus. E talvez esse seja um momento que Deus esteja nos permitindo parar para pensar melhor, para refletir. Que brotam da falta de humanidade nos corações endurecidos. Então, está faltando caridade. Está faltando fraternidade. Ok? Aonde, diácono? Para com as pessoas pobres? A começar dentro da própria igreja. Está faltando caridade dentro da própria igreja, fraternidade dentro da própria igreja. E se nós não somos testemunhas, não podemos, para nós mesmos, não podemos ser testemunhas para o mundo. Viramos sal que perdeu o gosto, como dizia Jesus. E se o sal perdeu o gosto, pode ser jogado fora, porque não presta para mais nada. Ok? Então vamos aproveitar esse momento para recuperar a nossa propriedade de gosto, de termos sabedoria, né? Saber com sabor. Então, tenhamos sabor para temperar o mundo que precisa de uma mensagem fraterna, de uma mensagem de caridade e, sobretudo, uma mensagem de união, a começar de dentro da própria igreja. Meus queridos, vamos ficar por aqui. Agradeço muito a paciência de todos vocês. O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, mas é um tema muito polêmico e tenho certeza de que vocês vão aproveitar bastante. Novamente eu falo, aqui embaixo nós temos o meu e-mail, qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, por favor, mande para mim. Se você é um fatalista, mande para mim uma crítica dizendo que você não gostou, que você não concorda comigo, que você conhece um padre que falou que é isso mesmo, que o Apocalipse está se cumprindo. Se eu achar que dá para a gente fazer um programa em cima, eu faço, mostrando por que eu acho que não. Se eu achar que não dá, porque vai ficar uma coisa antipática da minha parte, eu dou por encerrado e respondo só para você, mas não deixe de escrever, ok? Se você concorda também, pode mandar, a gente comenta aqui. E se tiverem também mais alguma dúvida sobre o livro do Apocalipse, estou aqui aberto, é um livro que tem sempre alguma dúvida para poder esclarecer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Divino Amor, rogai por nós. Meus queridos, uma ótima semana para todos, Shavua Tov, até o nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite sempre no coração de todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Shalom Aleichem.